Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Permaneci com ótimos amigos e um deles, com certeza, é o Marcos Vinícius. Então, estou contente mesmo com a presença dele agora na Assembleia. Vai fazer boa companhia com outros deputados com quem já trabalhei quando era deputado estadual, inclusive os nossos do Novo, o Giuseppe e o Fábio, que estão trabalhando muito bem na Assembleia. Muito bem. A nossa produtora, Nádia Martins, pegou o trecho da declaração da Celina Leão, que é a relatora dessa matéria. Eu vou pedir para a gente colocar no ar. Conseguimos colocar aí a declaração dela? A Câmara dos Deputados aprovou por 317 votos a 120 o texto base do projeto de lei que permite a compra de vacinas contra a Covid-19 por empresas que queiram vacinar seus funcionários. Faltam ainda análise de 10 destaques que vão ser votados amanhã. Está aí, então, a Celina Leão, do PP, do Distrito Federal. Ela é a relatora do projeto. O Marcel publicou nas suas redes sociais um tweet comentando a aprovação do texto. Vamos botar na tela também, Nádia, o tweet do Marcel? Sobre o PL 948, que aprovamos na Câmara, para não cair em fake news. Deixa ali o primeiro tweet, Nádia, só volta para mim. Para não cair em fake news, é importante ler o projeto na íntegra. Vacina privada é mais vacina no Brasil, tanto para a iniciativa privada vacinar, como para destinar ao SUS. E só passa ali rapidamente as páginas do projeto. Vamos colocar ali. Aí, então, basicamente, os termos da lei que foi aprovada aí, agora faltam os destaques. Marcel, tem uma série de dúvidas aí em relação ao teor, o conteúdo, uma série de polêmicas. Eu mesmo li análises de pessoas muito sérias criticando o texto que foi aprovado. O Thomas Conte, aliás, nós conversamos sobre isso, que é uma pessoa que eu respeito muito, o Thomas Conte, disse que o governo, com essa lei, vira uma espécie de cambista de vacina. Vou colocar só o tweet do Thomas e daí eu quero o comentário do Marcel Van Hatten. Bota para nós aí, Nádia, o tweet do Thomas Conte, por favor. A Câmara aprovou a péssima lei de vacinas privadas. Se avançar, o Ministério da Saúde será cambista de vacinas para furarem a fila em 10 milhões de doses. Da vacina mais cara, custaria só 1,2 bilhões para o próprio governo usar. São esses trocados que valem a vida de nossos pais e avós. Marcel, essa declaração do Thomas, que é um pesquisador respeitável, foi muito forte. Eu gostaria do teu comentário sobre esse tipo de crítica que está sendo feita ao projeto. Vamos lá. Na verdade, Macalossi, tem duas críticas que têm vindo. Aliás, tem muitas críticas, lógico, sempre há na democracia, sim, mas há duas principais, né? Uma de quem não leu o projeto, e por isso que eu fiz questão de colocar o projeto ali. Em tempos de desinformação, fake news para cá e para lá, tem muitas informações que acabam sendo mais facilmente compreendidas quando são lidas da fonte original, e outras pessoas que estão fazendo suposições com base em matérias jornalísticas, em declarações de indivíduos A ou B, que é o caso do Thomas, né? Pelo menos eu acompanhei algumas threads que ele fez, algumas explicações sobre por que ele pensa que o governo vai ser cambista de vacinas, e a suposição dele parte do princípio, ou parte, né, de entrevistas em que um empresário declarou que as compras dessas vacinas seriam feitas pela iniciativa privada, e não está bem explícito da forma como esse empresário disse, mas dá para depreender que seriam compras feitas dentro das cotas que o governo teria direito junto com laboratórios, até porque nesse momento, de fato, há poucos casos de empresas comprando vacinas. Na maior parte dos países, quase todas as compras têm sido feitas por governos, né? Agora a Índia está começando, outros países estão começando a fazer essas compras, né? Eu acho que os termos que ele utiliza é muito forte, certamente ele está querendo chamar a atenção para o ponto dele. É claro que a gente sempre precisa ser cético em relação ao governo, a gente precisa ser cético em relação a qualquer governo, em relação a qualquer poder público, e por isso mesmo acho plenamente justificável que se aprove uma lei
né, que tenha todos os controles necessários para evitar que se cometam fraudes na compra de vacinas ou que se crie uma segunda fila, né, na vacinação brasileira. E é por isso que agora volta ao primeiro grupo de pessoas, né, que não é o grupo do Thomas, porque ele realmente leu a legislação, não tenho dúvida disso, pesquisador que e essas pessoas que não leram talvez não entenderam todos os pormenores que estão nessa lei que você mostrou aí agora há pouco. Esta lei, o que ela define basicamente? Em primeiro lugar, que a iniciativa privada pode continuar comprando vacinas para doar integralmente ao SUS. Isso já era possível antes, continua sendo possível agora. Além disso, a iniciativa privada pode comprar vacinas doando metade ao SUS, utilizando metade para a vacinação de empregados, funcionários, colaboradores, terceirizados, estagiários, enfim, aqueles que estão trabalhando nas suas empresas. Detalhe, tanto as doadas para o SUS como as vacinas aplicadas nos funcionários dessas empresas precisam seguir o critério do Plano Nacional de Imunização, está lá na lei. Além disso, estabelece-se nessa lei uma penalidade severíssima, né? Ou seja, muito dura para o caso de descumprimento. 10 vezes o valor pago em vacina será apenas a multa, sem contar nas implicações cíveis e criminais, caso haja qualquer tipo de burla a esta legislação. Também é importante ressaltar que essa legislação estabelece que se o governo tiver contrato com um laboratório e a iniciativa privada fizer um outro contrato com este mesmo laboratório, primeiro o laboratório terá de atender às compras do governo, ou seja, não tem condição de ter uma segunda fila para a iniciativa privada, ou um fura-fila para a iniciativa privada. A iniciativa privada, na verdade, vai, nesse caso, para o fim da fila, depois de ser atendido o poder público. Então, todos esses dispositivos da lei fazem com que se torne mais segura a importação pela iniciativa privada e que mais vacinas vindas pela iniciativa privada significam mais vacinas para o povo brasileiro. Até porque, se a iniciativa privada conseguir importar, o que é algo que concordo com os críticos, nesse momento está fora de perspectiva, vai ser algo bastante surpreendente se aprovado no Senado e bastante positivo, eu diria, se a iniciativa privada de fato conseguir importar imediatamente após a aprovação no Senado, que ainda tem que ir para o Senado, se o Senado mudar a lei ainda volta para a Câmara e assim por diante. Né? Mas se a iniciativa privada conseguir importar, vai ser menos gasto para o poder público nas vacinas para o SUS, metade das vacinas vão para o SUS, ou seja, também vão ser mais vacinas para o SUS, e a iniciativa privada também vai acabar propiciando aqueles que trabalham, né, nessas empresas que fizerem a importação, a imunização, fazendo que a nossa sociedade, né, poupe vidas, saia mais rapidamente da pandemia e também possa se recuperar economicamente o mais rápido possível. Com relação a isso, quer dizer, o Estado ter a preferência na compra das vacinas e a iniciativa privada ficar para o segundo plano e tendo acesso depois que for atendida a demanda do Estado. Eu lhe pergunto, faz sentido isso do ponto de vista da compra das vacinas pelo Estado? Porque, digamos que uma empresa qualquer, uma produtora de vacinas, tem à disposição 15 milhões de doses. O Estado contrate 10. É mais fácil simplesmente o Estado comprar os 15 milhões do que os 10, ao invés de deixar os 5 para a iniciativa privada? É a minha pergunta sincera. O Estado pode, mas o laboratório pode também decidir que ele quer fazer contratos diferenciados com o Estado e com a iniciativa privada, né? É uma decisão também do vendedor, que escolhe para quem vende. Além disso, se o Estado comprar, digamos, as 15 milhões de doses daquele laboratório, ou compre as 10 milhões de doses e a iniciativa privada esteja em busca de outros 5 milhões de doses, ela não precisa necessariamente comprar desse mesmo laboratório, porque aí ficaria para o fim da fila. Se comprar de outro laboratório ou de outro fornecedor, outra vacina, essas doses chegarão, em tese, né, se estiverem disponíveis para pronta entrega, chegarão juntas, as 10 milhões para o poder público e as 5 milhões compradas pela iniciativa privada. E é importante também lembrar, Macalossi, que quando o governo dá essa possibilidade para a iniciativa privada comprar e estabelece um marco legal no Brasil, já se deixa preparada
a possibilidade de comprar, e assim nós saímos na frente de outros países onde a importação pela iniciativa privada não é possível. Se nós não fizermos isso, países em que se pode importar vacinas privadas vão comprar as vacinas antes. É importante lembrar também que o Brasil tem em torno de 3% da população mundial. Significa que 97% da população mundial está precisando de vacinas e a iniciativa privada pode, portanto, competir junto com o governo brasileiro, seja não em concorrência com o governo brasileiro, mas colaborativamente com o governo brasileiro, com a compra de doses em relação a outros países e a iniciativa privada no resto do mundo. A verdade é que também o mercado deixa eu lhe perguntar, e em breve a oferta de vacinas será muito maior do que aquela que nós temos hoje. Então é importante que nós estejamos preparados para comprá-las. Uma das mudanças propostas na lei, a Nádia selecionou aqui para nós também o texto da Lei 948, no artigo 2º estabelece o seguinte: as pessoas jurídicas de direito privado, individualmente ou em consórcio, ficam autorizadas a adquirir vacinas contra a Covid-19 que têm autorização temporária para uso emergencial, autorização excepcional e temporária para importação e distribuição ou registro sanitário definitivo concedidos pela Anvisa ou por qualquer autoridade sanitária estrangeira reconhecida e certificada pela Organização Mundial da Saúde. Esse trecho da lei estabelece que a iniciativa privada poderá eventualmente comprar vacinas que não estão no Plano Nacional de Vacinação? É isso? Pode, desde que certificados por agência estrangeira. Acreditados pela OMS. E aí a gente vê um pouco a incoerência, né, Macalossi, daqueles que defendem tanto a OMS, tanto a ONU, mas aí quando chega ao ponto de a gente permitir que vacinas acreditadas justamente pela OMS, quando chega ao ponto de poder importá-las, a essas mesmas pessoas que defendem tanto a OMS dizem que isso é um absurdo, que deveria ser acreditado também pela Anvisa. Eu acho importante a gente demonstrar isso. Se tu permites, a lei do início do ano passado, Marcel, que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, a Lei 13.979, essa lei? É a lei, acho que está um trecho dela ainda em vigor, foi recepcionada por uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, mas essa lei, ela permitia a utilização de vacinas sem a aprovação pela Anvisa, desde que autorizado, por exemplo, por uma agência reconhecida, como, por exemplo, o FDA, poderia ser utilizado aqui, pedindo registro com a concessão em até 3 dias pela Anvisa. Isso é uma lei que foi recepcionada. E, aliás, que estava sendo muito utilizada, inclusive, no fim do ano passado, quando havia a crítica, até mesmo sobre a eventual demora da Anvisa em aprovar tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca. Pois é, essa é outra incoerência que se demonstra por alguns dos críticos dessa lei. Não vou botar todos juntos, né? Mas tem muita gente apontando a ineficiência do Estado na contratualização de vacinas. E é verdade, eu mesmo tenho criticado muito fortemente, né, a ineficiência do Ministério da Saúde, que durante muito tempo, inclusive do presidente Bolsonaro, negligenciou a importância, né, da vacinação da população brasileira. Então, a gente tem já esse quadro de ineficiência, de demora no poder público, quando a iniciativa privada tem a possibilidade de importar, a gente vê os mesmos críticos da ineficiência estatal dizendo que a iniciativa privada não poderia importar essas vacinas. E tem mais um ponto que eu acho importante, Macalossi, a gente vê volta e meia campanhas para arrecadar dinheiros para remédios milionários, né, que não são produzidos no Brasil, que precisam ser importados e que não foram aprovados, por exemplo, pela Anvisa. Eu acho que essa legislação arcaica que nós temos no Brasil precisa ser melhorada, aprimorada, para mesmo depois da pandemia, quando sairmos dessa situação de emergência, podermos autorizar que determinados medicamentos sejam importados sem problema para o Brasil, desde que acreditados, né, por entidades como a FDA nos Estados Unidos, ou a entidade da União Europeia, do Japão, enfim, entidades sérias, né, agências reguladoras sérias, que deem a chancela para esses remédios poderem ser distribuídos no Brasil e chegarem nas pessoas que mais precisam, que sofrem de problemas de saúde, algumas doenças raras, e que acabam
indo à morte, a óbito, por não terem acesso ao direito básico, né, ou a vida, né, a poder ter um tratamento de saúde digno. A minha única questão em relação a essa legislação, eu devo dizer, no início dessa história toda sobre vacinação privada, vacinação pública, eu até tinha um certo receio em relação à vacinação privada, não porque eu seja contra a iniciativa privada, muito pelo contrário, quem me conhece sabe, mas como você tem um conjunto, um núcleo muito pequeno de produtores de vacina, obviamente a demanda está concentrada em um percentual muito pequeno de laboratórios e, portanto, haveria no início uma concorrência de interesse que poderia até prejudicar o setor público na estratégia de vacinação. Mas eu acho que aqui se encontrou um ponto de equilíbrio, principalmente com relação a essa possibilidade de doação das vacinas. Que se você entregar tudo, se você comprar 100% das vacinas e você não doar, então você não está atingindo o equilíbrio, você está furando a necessária ideia de uma estratégia vacinal. Quando você doa, você já vai de encontro a isso. E a minha única dúvida é a seguinte, nesse momento, quem vai vender? Porque a Pfizer não está vendendo para iniciativa privada, a Moderna não está vendendo para iniciativa privada, a AstraZeneca não está, a Coronavac não está. Sobram outras, como por exemplo a própria Sputnik V. Há alguma possibilidade de eventualmente se caminhar para uma Sputnik V em vendas privadas, Marcelo? Macalossi, estão falando até em produzi-la no Brasil. Na verdade, é mais ou menos como a situação, para tentar simplificar uma questão que é complexa, mas é mais ou menos como a situação no início da pandemia com o álcool gel e as máscaras. Você lembra disso, né? Sim. A gente ia em qualquer farmácia, não tinha até aviso, não temos álcool gel, para as pessoas não entrarem na farmácia à toa, né? E logo depois, as máscaras, então, a caixa de 100 máscaras, que custava, sei lá, estou chutando um pouco o preço, mas custava R$10 a caixa de 100 máscaras simples, cada máscara passou a custar esse valor de R$10 em um determinado momento, lá no início da pandemia. Pouco tempo depois, o mercado começou a se adaptar, novas linhas de produção de máscaras foram criadas e tem muita gente fazendo, aliás, bastante dinheiro com isso e salvando seus negócios que eram de outras áreas, passando a fazer com que seus parques industriais fossem adaptados para a produção de máscara. Essa que é a beleza, né, do mercado e da lei da oferta e da procura. O mesmo tem acontecido com as vacinas. Nesse momento, pode ser muito difícil ou até mesmo impossível que se encontrem laboratórios dispostos a vender para iniciativa privada. Porém, com o passar do tempo, é bom que nós estejamos preparados para essa possibilidade, por isso que essa lei é um avanço. De novo, em relação às críticas que são feitas, né, as primeiras, né, acho que dependem de uma leitura mais pausada do projeto, acho que é importante que as pessoas leiam, e as outras, né, de ordem assim mais de desconfiança sobre o que pode vir no futuro, e aí eu me refiro, por exemplo, à análise que você citou do professor Thomas Conte, dependem, obviamente, dos órgãos de controle, das agências de fiscalização e da garantia de que não haverá corrupção e que, se houver, que a gente tenha as mais duras, né, as mais duras consequências para aqueles que na iniciativa privada fraudarem a iniciativa boa que nós tivemos com a lei. Por outro lado, nós também não podemos achar que o poder público é cheio de anjos e de santos, né? Pelo contrário, a gente está vendo escândalos, né? O Covidão, sem falar nas vacinações que, infelizmente, têm sido feitas em alguns lugares com desvios, né, do material, a não aplicação gravadas em muitos vídeos. Então, quer dizer, no mundo, lamentavelmente, não existem santos, né? A ocasião faz o ladrão. O que a gente precisa ter é instrumentos de controle para evitar que haja desvios, corrupção e que a lei seja burlada. Marcelo, nós estamos chegando no fim do tempo, nós tínhamos combinado até as 22h30, eu tenho que lhe perguntar sobre o orçamento federal, inegavelmente. Um orçamento que está sendo caracterizado aí como inexequível e cuja aprovação pelo presidente pode resultar em crime de responsabilidade. Como é que faz para adaptar esse conjunto de despesas à lei do teto de gastos e à regra de ouro? Em primeiro lugar, tem que voltar aquele orçamento que foi apresentado no domingo
antes da votação de quinta-feira e que foi alterado no dia da votação pelo relator 5 horas antes do início da sessão. As coisas no Brasil, infelizmente, têm sido feitas desse jeito. As emendas de relator, que eram da ordem de em torno de 4 bilhões de reais no domingo daquela semana, no relatório em que, inclusive, nós daríamos acordo para votar favoravelmente, transformaram-se numa Babilônia de 30 bilhões às custas de cortes em despesas obrigatórias, como na aposentadoria, como no auxílio-desemprego, como no abono salarial. Isso em tempos de pandemia. Não é de nenhuma forma factível pensar que o governo não vai ter gastos com aposentadoria, que não vai ter gastos com auxílio-desemprego. Essas despesas obrigatórias, jamais poderiam ter sido cortadas, muito menos para passar para emendas de relator, que nós sabemos serão utilizadas em grande parte em obras nos redutos eleitorais dos deputados. Nós precisávamos já naquele dia ter visto um orçamento melhor aprovado. Lamentavelmente, o relator, com apoio da liderança do governo e da liderança da oposição, que votou contra o projeto, a oposição votou contra, mas não obstruiu, como nós do Novo fizemos, dessa forma acabou aprovando um projeto que de fato é inexequível. Agora a bomba está no colo do ministro Paulo Guedes, que já está pedindo ao presidente da República vetar os trechos que cortam despesas obrigatórias. Mas o Centrão não me parece querer que corte. O Centrão está dentro do Palácio do Planalto agora, né? Tem inclusive um ministério agora com a deputada Flávia Arruda do PL e do Valdemar da Costa Neto. Estava presente no evento de posse, né? Estava presente no evento de posse. Oi? E estava no evento de... o Valdemar estava presente no evento de posse e a sua presença foi editada. Ele é o Trotsky do fisiologismo. Ele teve a presença dele editada que nem o Trotsky foi editado das fotos da Revolução Soviética. Exatamente. Demonstra que ressoa ainda um pouco de vergonha, mas, sinceramente, é muito pouco perto do descalabro que a gente está vendo do Centrão abraçado no governo. Mas, independentemente da vontade do Centrão, nós precisamos pensar no nosso país. E o Brasil não vai poder conviver com um orçamento de uma irresponsabilidade fiscal desse tamanho, num ano de pandemia, em que nós devemos ter as verbas garantidas nas áreas sociais, não tem como cortar a aposentadoria. Quem está assistindo em casa é aposentado, tem que ficar tranquilizado de que é um absurdo o governo propor algo desse tipo. O dinheiro para a aposentadoria tem que estar garantido, assim como também auxílio-desemprego e as verbas necessárias para a saúde, para a compra de vacinas e outras mais. Então, eu não vejo outra saída senão o veto do presidente e que o Congresso mantenha depois esses vetos para que não haja, inclusive, problemas de crime de responsabilidade potencialmente a ser cometido pelo presidente da República se insistir-se nesse caminho de realizar um orçamento que é completamente ficcional. Marcel Van Hatten, obrigado pela tua participação hoje aqui no Cruzando as Conversas, sempre um prazer ouvi-lo. Igualmente, obrigado, Macalossi, sempre um prazer falar contigo, parabéns aí pelo trabalho, tudo de bom. É isso aí, Marcel Van Hatten, deputado federal de Brasília, falando sobre a aprovação da Lei 948 de 2021. Amanhã o Congresso deve se debruçar sobre o conjunto de outros aspectos aí da lei complementares, os destaques, né, que podem até alterar o conteúdo da lei. Então essa discussão prossegue, mas o texto base foi aprovado. Marcel falou sobre isso, também pincelou aí sobre o orçamento. E eu já antecipo que amanhã nós teremos aqui no Cruzando as Conversas, também na abertura do programa, uma entrevista com o Felipe Salto, que é o diretor do Instituto Fiscal Independente, organismo do Senado Federal responsável pelo acompanhamento das contas públicas. E uma nota de destaque, recentemente o Paulo Guedes, numa audiência no Senado Federal, pediu a demissão do Felipe Salto, porque o Felipe Salto parece, né, tá aí fazendo uma análise crítica das contas públicas e, bom, há quem não goste de análises críticas, né? Vamos ouvir amanhã Felipe Salto aqui, uma entrevista especial na abertura do Cruzando as Conversas, tudo sobre o orçamento. Nós temos mais convidados para falar sobre esses e outros assuntos aqui no nosso programa. Nós vamos fazer um break, dividindo aí os temas e também a nossa edição de hoje. Então, fiquem ligados. Na volta, nós temos Marcos Vinícius de Almeida, Renato Dias e também Maneco Racing
aqui no Cruzando. Já voltamos. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas. No primeiro bloco do programa de hoje tivemos a participação do deputado federal Marcel Van Hatten. Ele falou sobre a Lei 948/2021, que nós vamos também tratar aqui na continuidade deste bloco. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Também de Colombo, estruturas para eventos. A Colombo agora também está na área dos fretes e das cargas. E você já acessou o site da RDC Shopping? O RDC Shopping é o marketplace do Rio Grande do Sul, está aí na sua tela. Você pode acessar no seu computador, no seu smartphone, e sempre tem dicas e sempre tem ofertas especiais no RDC Shopping. A dica de hoje é a compra de um colágeno maçã verde ou de tangerina da marca Naara. Você aproveita, compra e ganha um chá seca a barriga da Maravilhas da Terra. E você pode fazer em até 5 vezes por R$ 34,27. Essas e outras ofertas você encontra no RDC Shopping, o marketplace do Rio Grande do Sul. Muito bem. Estamos de volta aqui. Nesta segunda parte do programa, nós vamos continuar discutindo alguns dos assuntos trazidos aí na primeira parte com o Marcel Van Hatten. Vamos abordar outros, mas eu acho que vamos começar pelos que a gente tratou com o Marcel na entrevista e depois nós vamos evoluir para outros temas. Nós teremos a participação do presidente da FAMURS aqui do Rio Grande do Sul, Maneco Hassen, que está aqui no estúdio conosco. Maneco, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi, boa noite, Marcos Vinícius. É um prazer mais uma vez estar aqui no teu programa. Iniciar primeiro cumprimentando pelo Dia do Jornalista. Ah, é verdade. Verdade. Olha aqui, jornalista também, relapso. Eu esqueci e dando parabéns para o Marcos Vinícius, que deixa a presidência do IP e desde ontem assume como deputado estadual. E quero desejar para ele aqui toda a felicidade, bom trabalho e, obviamente, parceria com os municípios do estado. O Marcos Vinícius, que já foi também presidente da FAMURS e prefeito. Então, vou aproveitar o ensejo. Parabéns a todos os jornalistas pela data. Continuemos desempenhando o nosso trabalho de forma independente, fazendo as perguntas que são necessárias. E vamos deixar de lado, não vamos incluir dentre os nossos pares os que praticam aquilo que se chama de jornalismo marrom, os bocas de aluguel, tem tantos por aí. É uma desgraça, mas bom, qualquer profissão tem os bons e tem os maus. Parabéns a todos os bons que dignificam essa profissão que é tão importante. Não é porque eu sou jornalista, é porque é fundamental. O jornalismo só existe em democracia, e ele é fundamental para ela. Marcos Vinícius de Almeida presidiu a FAMURS, foi prefeito, aí agora estava no IP Saúde, assume como deputado pelo PP. Bem-vindo. Muito obrigado, Macalossi. Parabéns pela posse. Muito obrigado, Macalossi. Maneco, me associo aos cumprimentos pelo Dia do jornalista e do jornalismo, de modo geral. E tem mais uma data muito especial sendo comemorada hoje, que casa totalmente com o tema central do primeiro entrevistado, que além de ser jornalista, trouxe aqui uma demanda, um tema debatido, que é a saúde. Hoje é o Dia Mundial da Saúde. Então, pauta extremamente bem construída nessa data. Muito bem, isso aí. Muito feliz aí pela possibilidade, hoje inclusive, tomando posse como deputado, de ser convidado para integrar a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Então, muita alegria estreando numa comissão que me causa muita alegria também. Muito bem, parabéns aí, tenho certeza que vai agregar muito na Comissão de Saúde. Obrigado. E também dar as boas-vindas e agradecer pela participação, Renato Dias, que é diretor do Ranking dos Políticos, que eu sempre divulgo aqui, porque é uma iniciativa muito, muito bacana de acompanhamento do trabalho, principalmente no Congresso Nacional. Renato, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Macalossi. Mais uma vez um prazer participar. Boa noite também ao Marcos Vinícius, ao Maneco, a todos que acompanham. E também meus parabéns a todos os jornalistas, né? Essa importante profissão, cada vez mais essencial aí. A cada dia que passa, a gente vê a importância de ter uma imprensa livre e fiscalizadora, né? Esses dias aí mostram a essencialidade dessa profissão. Quando a gente fala de trabalhos essenciais, os jornalistas se mostram cada vez mais essenciais. É isso aí. E vamos em frente, que a informação também salva vidas, né? Informação correta salva vidas. Ainda mais em tempos em que tanta fake news é espalhada, tanta narrativa é difundida. Bom, eu vou começar, eu gostaria da análise dos três sobre a aprovação desse projeto. Marcel comentou, deputado federal, mas isso diz respeito, primeiro, a análise do trabalho dos congressistas lá, o Renato, também a percepção do Marcos Vinícius, que está agora como integrante da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa, e o presidente da FAMURS, prefeito Taquari, o Maneco, que participa aí de discussões para aquisição de vacinas também. Então, eu gostaria da avaliação dos três a respeito. Eu vou começar pelo Maneco. Maneco, a lei da aquisição de vacinas pela iniciativa privada. Acho que a primeira constatação, Guilherme, é que o simples debate desta possibilidade de aprovação da lei, ela já é a prova do fracasso do governo federal na política de vacinação da pandemia. Se o Plano Nacional de Vacinação estivesse em funcionamento, se o Brasil tivesse um planejamento, organização e a capacidade de negociação lá no início do tema da vacina, ainda em setembro, agosto do ano passado, quando surgiram as primeiras possibilidades e o governo federal se negou a comprar a vacina da Pfizer. Depois, em dezembro, janeiro, o governo federal desdenhando da vacina da Coronavac e estremecendo as relações com a China, tá? Até que ele se viu obrigado a apostar na vacina do Instituto Butantan, que é hoje responsável por mais de 80% da vacinação no Brasil. Se o governo tivesse feito isso com seriedade, este tema sequer estaria em discussão. Porque a gente só admite a possibilidade, só discute a possibilidade de compra de vacinas por municípios, por estados e pela iniciativa privada pelo fracasso do governo federal nesta política. Então, acho que esta é a primeira constatação, tá? E que afeta diretamente os municípios e o nosso trabalho no dia a dia. Então, hoje, por exemplo, na minha cidade, Taquari, hoje não tem mais vacina para a primeira dose, porque o feriado todo o município ficou trabalhando. Hoje não tem mais vacina, tem que aguardar vir uma próxima remessa que não tem ainda previsão de quando virá. E já há inúmeros municípios no estado com esta mesma realidade. Então, ou seja, são pessoas deixando de ser vacinadas porque não tem vacina, porque quem deveria planejar, organizar, não o fez. Então, acho que esta é a primeira constatação. A segunda é que, na medida em que o Congresso então, Taquari não estava entre aquelas cidades que resolveram fazer folga na vacinação? Não, pelo contrário, trabalhou todos os dias. Não sei se alguma delas levou a cabo essa ideia, mas foi vexatório só a ideia em si, né? Pode continuar. Só para terminar o raciocínio, então, o mesmo governo que não permitiu até agora que os estados e municípios comprem vacina porque há ameaça concreta de buscar a vacina para incluir no Plano Nacional de Vacinação. O mesmo governo que até hoje não permitiu que o consórcio de governadores comprasse a Sputnik. O mesmo governo que não autorizou a Sputnik, que não autorizou a Covaxin, que é a vacina da Índia. Posso fazer um apontamento aqui? Por favor. Que pode ser até uma discordância ou uma correção, que eu me permito fazer. Mas em relação à Sputnik 5, é importante dizer que o laboratório ainda não forneceu para a Anvisa os dados relativos à terceira fase. Não há registro da vacina, por isso também não dá para sair comprando assim. Concordo. Né? Se o projeto não tivesse uma previsão de autorizar a compra de vacinas que estão liberadas em outras agências do mundo. E a Sputnik hoje é aplicada em 30, 40 países no mundo. Como, por exemplo, a Argentina. Exatamente. Então, aquilo que o governo federal não permite para os estados e municípios, ele está permitindo para a iniciativa privada, o que é um contrassenso. E aí tem a parte final do raciocínio, como que a iniciativa privada vai conseguir comprar a vacina se o governo federal não consegue?
é mais, na minha opinião, é mais um atestado de incompetência. Na medida em que tu autoriza a iniciativa privada, e se ela está buscando é porque tem um caminho, né, e o governo federal não consegue. Então, é um reflexo, infelizmente, de que nós temos assistido desde o início da pandemia, um governo federal que não planeja, que não organiza, que não lidera e que não dialoga com os estados e municípios para combater a pandemia como deveria, com seriedade e qualificação. Mas tu não chegou a dizer se tu era a favor ou contra a lei. Bom, aí para finalizar, eu não acredito que a iniciativa privada consiga comprar vacina pelos motivos que tu já disseste para o deputado, né, que os próprios laboratórios não vendem para a iniciativa privada. A não ser, por exemplo, que uma Sputnik resolva vender, mas os principais no momento que estão distribuindo não vendem. Exatamente, né? Então acho que tem uma questão prática, mas eu tenho dito que o desespero hoje é tão grande, e se tu me perguntasse antes da pandemia eu ia ser veementemente contra. Só que o desespero hoje é tão grande por vacina, e pelo trabalho diário que a gente tem feito junto com o governo do estado, presenciando, né, coisas inacreditáveis, como a reunião com o anterior ministro que eu participei, enfim, né, eu hoje já topo que qualquer um compre a vacina e comece a aplicar e aumente o número de pessoas vacinadas, né? O desespero hoje é tão grande que eu já estou topando, apesar de não acreditar que isso se concretize. Só pegar a informação que saiu agora, pouco antes de nós entrarmos no ar, decisão da Justiça Brasileira, o perfil Coronavírus Brasil, que é um dos principais condensadores de informação relativa à pandemia, publicou o seguinte na sua conta oficial. Vamos lá, botar no ar, Nádia. O TRF1 derruba liminares que liberavam compra privada de vacinas sem doação ao SUS. Então, as liminares que liberavam a compra de vacina privada sem doação ao SUS foram derrubados. Ou seja, continua proibido, eu acho que não pode haver a compra sem doação para o SUS, porque vacinação é estratégia coletiva e sem isso, obviamente, constitui-se uma furação de fila, na minha opinião. Eu gostaria de ouvir o Renato Dias antes de passar para o Marcos Vinícius. Renato. Olha, Guilherme, eu, em princípio, seria a favor dessa liberação, independente da má gestão toda demonstrada pelo governo. Vamos lembrar que, por exemplo, foram enviadas vacinas que eram para o Amazonas, foram enviadas para o Amapá. Talvez aí uma confusão com a sigla, com a abreviatura dos dois estados. Problema de logística. Uma incompetência. Problema de logística. Exatamente, o nosso ex-ministro é um especialista em logística, né, o Pazuello. Então isso dá uma ideia aí do quão complicado está essa coordenação aí feita pelo governo federal para as vacinas, sem contar o atraso, né, para negociação e a aquisição das vacinas. Mas independente disso, como eu vinha dizendo, eu já seria a favor dessa possibilidade. Acredito que o texto que foi aprovado na Câmara, com a previsão de doação da mesma quantidade para o SUS, a mesma quantidade que a empresa comprar, ela vai ter que doar, só vai poder negociar com as fabricantes após toda a entrega prevista para o governo ter sido feita, mas no fim das contas, quando você começa a pensar na prática, todas essas exigências, elas, no meu entender, vão tornar o efeito dessa lei aprovada muito fraco. Até porque tem uma notícia que saiu hoje no final do dia, estou vendo aqui no Estadão, fabricantes de vacinas contra o Covid aprovadas no Brasil não vão negociar com o setor privado. Então, as próprias fabricantes estão aí relutando em fazer esse tipo de negociação. Pelo princípio de você liberar as empresas a negociarem com a doação e de poderem dar os seus funcionários, evidentemente, quanto mais vacinados, melhor, né? Menos pessoas vão contrair o vírus, o próprio SUS vai ter menos pressão, vai ter menos demanda para vacinar as pessoas, porque as empresas vão fazer parte disso. O princípio me agrada, mas na prática, infelizmente, eu acho que o efeito vai ser praticamente nulo por conta de todos esses problemas e também porque as próprias fabricantes, pelo jeito, não vão estar a fim de fazer essa negociação com as entidades privadas. E como é que tu vê, por exemplo, me parece, eu não sei se é a impressão que tu tem, mas a União Química Nacional, que é a produtora da Sputnik 5, parece que está fazendo uma pressão muito grande aí para que esse tipo de texto seja aprovado e a Sputnik seja liberada aqui no Brasil de uma vez. Dá para considerar lobby, Renato?
Veja, eu sou a favor da lei do Romero Jucá, hein? Eu sou a favor da lei do lobby. Sim. Só a favor. Mas, por enquanto, Sim, não é legal. O lobby é um palavrão aqui no Brasil, né? O lobby é encarado como algo sempre muito do mal, né? Nos Estados Unidos, isso, por exemplo, tem uma visão muito diferente. É claro que, como você falou até dos jornalistas, existe o bom lobby e o mau lobby. Mas, independente disso, Macalossi, eu acho que a situação da pandemia também traz maneiras diferentes de você avaliar as coisas, né? O desespero pelas vacinas, o número de mortes a cada dia batendo recordes. Então, é algo também que, numa situação normal, a gente poderia avaliar de uma forma, mas numa situação como essa, de urgência, de pandemia, também eu acho que a gente tem que encarar com essa urgência, né? De que mais vacinas sempre seria uma notícia boa, mas, obviamente, que a gente fica com esse pé atrás. Por isso que é tão importante ter todos os órgãos aí de fiscalização, que o Marcel até comentou na participação dele, para que evite-se que haja qualquer tipo de irregularidade. Marcos Vinícius de Almeida, como é que tu vê essa questão aí, tu que agora assume aí uma importante posição na Comissão de Saúde? Bom, essa polêmica toda, Macalossi, tu falava sobre bons e maus jornalistas, né? Essa polêmica toda mesmo, aconteceu, na verdade, quando a jornalista Mônica Bergman publicou um Twitter na sua conta no dia 31 de março. Ela construiu a manchete e publicou a notícia, né? O Twitter e a notícia. Mas o Twitter dela, né, que foi o que acabou gerando um processo de viralização, que acabou movimentando celebridades da música, de novela e algumas lideranças políticas. O Twitter dela dizia assim: urgente, projeto apoiado por Arthur Lira prevê que todos, maiúsculo, exclamação, paguem para que empresas privadas comprem vacinas e façam seus planos privados de imunização, no que está sendo definido como fura-fila. Elas vão poder abater tudo do imposto de renda. Aí, na sequência, no mesmo dia, ela movimentou ali umas 12 mil pessoas, né, nesse Twitter dela. No mesmo dia, minutos depois, Guilherme Boulos, absurdo, exclamação. Brasil é o único país no mundo a institucionalizar o fura-fila da vacina pelos mais ricos. Essa Câmara é uma vergonha. Na sequência, entra Léo Jaime, músico. Estamos vivendo o pior momento da história do Brasil. E aí, outros comentários. Eu tenho convicção que a jornalista Mônica Bergman cometeu um ato falho a não abrir o projeto, não ler o projeto e provocar uma discussão totalmente desconstrutiva de algo que não era e não é para resolução imediata. A proposta desse projeto, ela tem um outro foco. Ela estimula... Mas se fosse nos termos que ela escreveu, seria indecente. Óbvio, mas não é isso. O conteúdo do projeto aí, tu é um jornalista extremamente qualificado e tomou o cuidado de botar no texto aqui, ó, na tela, para que todo mundo pudesse ler o conteúdo do que está ali. Não é isso que está ali. Isso que ela fez é fake news. Quando se fala em ter bons e maus jornalistas, nós estamos vendo fake news. E eu não estou falando isso em defesa do presidente Bolsonaro, que não é imune a críticas, e toda vez que eu venho aqui eu tenho condição de falar isso com tranquilidade, mas quando alguém provoca uma discussão como essa, desconstrutiva, de uma iniciativa desburocratizante, que é esse o foco do projeto, é buscar a desburocratização num processo que é lento, moroso e muito complexo. Eu te confesso, juro, a ideia inicial do projeto é, inclusive, poder oportunizar que as empresas tivessem abatimento no imposto de renda desse valor, para poder fazer essa doação, né? Se isso estivesse inserido objetivamente no texto do projeto, também não seria nenhum exagero, porque o Brasil é o país que isenta de imposto de renda, de ICMS, shows, feiras, publicações, livros, filmes, jogos, atividades esportivas. O Brasil faz isso há muito tempo, estimula, tem leis incentivando o sujeito a contratar um artista internacional, que não tem relevância nenhuma com a cultura nacional, para se apresentar em uma plateia, às vezes, com menos de 1.000 pessoas. Patrocinar obras de arte, exposições em museus que pouco acrescentam. O Brasil faz isso. Todos nós, contribuintes, pagamos, muitas vezes, por projetos que pouco interessam a grande maioria da população. Num caso como esse, em meio a uma guerra
contar com a iniciativa privada não me parece nenhum absurdo. Sobretudo quando nós estamos vendo empresas fechando as portas para poder manter esse ambiente de contingência, empresas que têm na sua base, em muitos casos, trabalhadores, empregados, jovens, pessoas que estão fora do grupo de risco e que não podem mesmo trabalhar para poder manter critérios isonômicos, muitas vezes, de contingência. Então, eu me associo aqui às palavras do Maneco, do Marcel, me associo às palavras do Renato e de tantas outras pessoas que estão conseguindo olhar essa proposta, se foi ou não apoiada pelo Lira, tanto faz nesse caso, mas essa proposta de desburocratização de um ambiente e que vai facilitar, sim, né, a imunização, criar um ambiente mais seguro no Brasil, mas não para agora, quando o Brasil efetivamente cumprir a meta de 50% da vacinação das pessoas enquadradas em grupo de risco. É isso, na prática, é isso que o projeto está propondo para que uma grande empresa, por exemplo, aqui de Porto Alegre, que atua no centro da cidade, que emprega muitas pessoas que estão em casa, possam ter essa oportunidade. Muito bem. Maneco, tu acredita que há, por parte do governo, possibilidade de controle dada essa pretendida desburocratização na aprovação de vacinas? Porque eu lembro do presidente mencionando que compraria vacinas aprovadas pela Anvisa. E agora o discurso parece ter mudado um pouco. E eu lembro também daqueles que queriam que as vacinas, na época, fossem aprovadas logo, não necessariamente com o selo Anvisa, inclusive com críticas à Anvisa. Então parece que os discursos de parte a parte mudaram ao sabor do momento. Isso me parece relativo a esse ambiente tóxico de politização de tudo. Porque a crítica destrutiva a esse projeto, como eu vi por aí, a esse projeto 948/2021, ela também é eivada de ideologia, na minha avaliação. A exceção, obviamente, desses pontos trazidos aí, como, por exemplo, compra subsidiada, aí seria para mim um escárnio. Compra subsidiada através de isenção de impostos de vacinas que seriam aplicadas exclusivamente no setor privado. Aí sim, para mim, a definição que o Dr. Thomas Conte fez ali, cambista de vacina, seria adequada. Mas quando você está doando para o setor público metade, você está fazendo a prestação social que é necessária e que toda empresa faz, seja lá o ramo que trabalhe. Então, ao meu ver, a gente não pode ser estúpido, na minha opinião, e essa é a palavra forte, estúpido de desmerecer um projeto que pode não ser o ideal, porque afinal de contas o ideal seria uma vacinação massificada, como está acontecendo nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e em Israel, mas que nem de longe é ruim, é um texto bom, adequado para a nossa situação, né, Maneco? Bom, vamos só relembrar que eu disse que no atual momento o desespero é tanto que eu não estou me importando de onde vai vir a vacina. Feita esta consideração, eu tenho que lembrar duas coisas. A primeira, se desburocratiza para a iniciativa privada, pode desburocratizar para o público também. Porque a vacina é a mesma, o produto é o mesmo e a negociação é a mesma. Então, portanto, esta facilitação para a compra também pode ser feita para o público, que hoje o governo federal não faz. A decisão que nós citamos aqui, Macalossi, é só olhar ali quem entrou com a ação. Quem entrou com a ação para impedir que algumas empresas e instituições comprassem direto a vacina foi o governo federal. Então o governo federal, o mesmo governo federal que está defendendo no Congresso que as empresas privadas possam comprar a vacina, impediu que uma decisão judicial permitisse que instituições comprassem a vacina. Então há um contrassenso. Né? Segundo, é importante repetir, nenhum país do mundo de esquerda, de direita, de centro, ditadura de direita, ditadura de esquerda, nenhum país do mundo permite que até agora a iniciativa privada compre vacina. Sim, o Brasil vai ser o primeiro. Mas tá? tem que falar uma coisa. Primeiro. Mas tem que falar uma coisa. Quem mais cria burocracia nesse país para se comprar vacina ou para se fazer vacina se chama Anvisa. Não, tá bem. Essa é a maior geradora de burocracia do país. Tu resolve
quem tem o poder em cima da Anvisa primeiro é o governo federal. Então tu poderia resolver essa mesma burocracia com um projeto de lei que deixasse a iniciativa privada fora. Ou tu poderia simplesmente fazer o projeto de lei dizendo o seguinte: vacinas aprovadas em organizações reconhecidas no mundo podem ser compradas direto pelo governo brasileiro. A Sputnik tem mais de 30, 40 países do mundo que aplicam e o Brasil está enrolando para não aprovar. Bom, feito isso, né, dito que os países, nenhum país do mundo autorizou a iniciativa privada, é evidente que autorizar a iniciativa privada a comprar vacina é um fura-fila. Porque há um plano nacional de imunização, que é de décadas, que se aplica em qualquer processo de vacinação do Brasil, historicamente, então não é de hoje, ele é histórico, que tem requisitos técnicos e científicos que dizem quem deve ser vacinado primeiro, porque corre mais risco. Ao autorizar a iniciativa privada a comprar, nós estamos furando a fila, porque não vai seguir o Plano Nacional de Imunização. E é evidente também que além dos trabalhadores, vai se vacinar os proprietários, os seus familiares, né? Aquela mesma pessoa que está na balada, que estava lá em Santa Catarina este final de semana, numa das casas mais caras do Brasil, é óbvio que os familiares vão se vacinar também. Inclusive o projeto autoriza isso e é uma das intenções dos empresários ao fazer isso. Então é evidente que é um fura-fila. Vou finalizar dizendo de novo, mesmo com todas essas constatações, o meu desespero pela vacina é tão grande para vacinar a população, que é melhor isso que nada. Exatamente. Mas com a exigência de se ter a doação para o setor público. Entendeu? Exatamente. Entendi. Então, feita todas essas considerações, eu acabo tendo que concordar porque o desespero é grande. Eu me filio ao teu pensamento. Vai, Marcos, depois o Renato. Mas guerra é guerra. E a gente tem que concordar com aquilo que a gente consiga usar de instrumentos para vencer uma guerra, né? A gente tem essa lógica. Só não acredito realmente que o presidente consiga ter alguma ação sobre a Anvisa, né? Se ele derrubasse o comando da Anvisa, eu acho que já tinha outro pedido de impeachment batendo lá na porta. Renato Dias, ponto final sobre essa questão. Eu só discordo um pouco com essa questão de furar a fila, né? Eu acho que isso estaria caracterizado se as empresas estivessem pegando as vacinas que já estariam destinadas ao governo. A gente está falando de vacinas a mais, né? As próprias fabricantes só vão poder vender para as entidades privadas, se é que isso vai acontecer realmente, depois que já estiverem entregue todo o lote para o governo federal. Então, o número de vacinas ele está aumentando e também em igual proporção em doações para o SUS. Então, o idoso rico que vai receber a vacina pela empresa, ele hoje está fazendo o mais jovem pobre esperar mais, né? Se ele ficar também na fila do SUS. Então, vai liberar a fila para o pobre, que hoje está tendo que aguardar também os ricos e as pessoas que têm emprego nessas empresas que têm que receber essas vacinas. Então, eu entendo que é um assunto que não é tão simples assim, tão preto no branco, mas a questão de furar a fila, para mim, não fica caracterizada, porque, em tese, pelo menos, essas empresas vão estar aumentando o número de vacinas disponíveis e pelo menos em 50%, meio a meio, tanto para as suas próprias empresas quanto para o SUS. Agora, quem me pareceu que tentou furar a fila foi o Supremo Tribunal Federal e o STJ. Porque esses requisitaram vacinas para o Butantan e para a Anvisa, para reserva de vacinas que eles comprariam dessas duas instituições, ou seja, dinheiro público, né? Aí, para mim, caracterizado claramente, né, como furação de fila. O nosso amigo Guilherme Colim mandou uma mensagem aqui, vou ler aqui, ele diz o seguinte: deveriam permitir que qualquer empresa comprasse as vacinas para revender no varejo. Se fosse possível comprar vacina na farmácia, o governo economizaria dinheiro e vacinas, e a fila do SUS andaria mais rápido. E aí, o que vocês acham? Não andaria mais rápido, Macalossi, porque não tem oferta. Não, esse é o problema hoje, né? Então não se trata a lei da oferta e da procura hoje ela não existe, porque a oferta está limitada no mercado. Tem um aspecto moral, na minha opinião. Quer dizer, o governo vai lá, cria um incentivo, aí você compra a vacina e você vende a vacina, quer dizer, você lucra em cima de algo que deveria ser coletivo e estratégico em termos sanitários. Por isso é que nenhum país do mundo permite que iniciativa privada compre, né? Para manter a igualdade. Renato, tua avaliação sobre essa propositura. O projeto proíbe a venda, né? Sim, proíbe.
Proíbe? Sim. Aqui nós estamos lendo comentário aqui. Uma ideia. O que tu acha disso? Tu acha que deveria autorizar a venda? Eu acredito que não. Eu acho que aí sim estaria caracterizado, ainda mais com a possibilidade de você oferir aí grandes lucros, né, numa situação como essa. Então, acho que nesse caso o projeto está perfeito. Me lembra, sabe o que me lembra? Me lembra aquele filme 2012. Vocês já assistiram esse filme? É um daqueles filmes de fim do mundo, né? E daí os ricaços, eles compram os espaços gigantescos, né? E os pobres não têm onde se enfiar lá e morrem tudo nos desastres naturais. Marcos Vinícius, seu ponto final sobre essa questão. O que tu acha dessa ideia? Não, O Colim vai estar aqui amanhã no programa. Vai. Eu acho que a proposta é muito boa, um conjunto assim daquilo que se pode gerar de debate sobre esse tema. Mas não vender a vacina, quer dizer... Não. Mas vai chegar uma hora que vai ter essa possibilidade, sim. Nós vamos sair dessa. Mas não agora. Não agora. Ano que vem, talvez, uma próxima rodada de vacinação. Eu até defendo que tenha vacina a nossa segunda dose privada, talvez né? Seja adquirida na iniciativa privada. A nossa, porque eu vou ser vacinado no final da fila. Tu, Maneco, né? O Renato, nós que temos na faixa aí de 30, 40 anos, nós vamos tomar essa vacina, quem sabe, em dezembro. Agora, a nossa segunda dose talvez seja adquirida até na iniciativa privada. Mas o projeto é interessante, ele gera uma discussão importante nesse país, que é a desburocratização e o quanto o Brasil tem amarras legais, o quanto o Brasil é embaralhado no serviço público, a ponto de não conseguir reagir de forma adequada numa pandemia ou numa guerra. E essa é uma guerra. Muito bem. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Maneco sobre uma coisa que circulou por aí, uma alegação que foi feita, crítica aos governadores e aos prefeitos, sobre o número de vacinas distribuídas e o número de vacinas aplicadas. Estão dizendo que há uma deliberada ação de estocagem de vacinas, porque foram liberados tantos milhões de vacinas, mas foram aplicados tantos milhões de vacinas. Deixa eu lhe perguntar, aproveitando que está aqui, tu que tem conhecimento, porque fala com os gestores municipais e fala com o governador, a que se deve esse gap entre a distribuição da vacina e a aplicação da vacina, que levou muitas pessoas a acharem que os prefeitos e os governadores estariam segurando as vacinas, guardando elas, deixando elas pegar poeira lá num estoque? É um absurdo, né, Guilherme? Mas é como tu disseste. Acho que é importante esclarecer isso. Mas no dia do o jornalismo. raciocínio ele é muito simples. Chegou no Rio Grande do Sul, por exemplo, na quinta-feira, feriado, cerca de 600 mil doses. Tá? Quando essas doses saíram de Brasília para vir para o Rio Grande do Sul, elas já constam no sistema como vacinas para o Rio Grande do Sul. Então, na quinta-feira já tinha 600 mil vacinas a mais para o Estado. Aí a pessoa entra no site do Ministério da Saúde, olha lá, só um pouquinho, tem vacina e não estão aplicando. Tá? Então, tem um prazo para essa vacina ser aplicada. E mais do que a vacina ser aplicada, tem um prazo para o registro. Porque como é que funciona? Quem foi vacinado já viu. A pessoa chega na fila, ela preenche um cadastro à mão, né? Porque é à mão. E aí, bom, passa o dia vacinando. Então, o município X vacina 100 pessoas naquele posto de saúde naquela tarde. Depois que termina a vacinação, tem um servidor que ainda tem que sentar e digitar todos aqueles dados e passar os dados para o sistema, para aí sim retornar aqueles dados para o Ministério da Saúde e começar a constar lá como a vacina aplicada. Então, o raciocínio é muito simples, é uma questão de lógica. Até a vacina sair de Brasília, chegar no município, ser aplicada nas pessoas, o registro desta aplicação ser feito no sistema e o dado chegar em Brasília de volta, isso tem um lapso temporal que acaba levando a falsa impressão de que as vacinas não estão sendo aplicadas e aí, maldosamente, algumas pessoas, né, para querer tirar a culpa do atraso da presidência da República e transferir para os governadores e prefeitos, acaba divulgando uma informação completamente equivocada, mas que é de muito fácil, a lógica para se compreender o processo é muito fácil. Muito bem, vamos trocar o assunto, já falamos bastante sobre vacina hoje, e eu queria falar sobre um aspecto também relativo ao orçamento, que diz respeito a todos os entes federados, que tem impacto na economia, que é o início do pagamento do auxílio emergencial. Auxílio emergencial que veio ano passado, nós discutimos isso aqui, aliás, no início da semana aqui no programa. Voltaremos a falar sobre isso quantas vezes forem necessárias. Eu não tenho problema de reprisar assuntos com frequência, porque afinal de contas os assuntos vão evoluindo, né? E aliás, às vezes até falta
completar muita informação. O auxílio emergencial teve um impacto muito importante para diminuir a queda do PIB ano passado. Aí, fim do ano foi uma bagunça, o governo não sabia o que fazer. Teve até a questão do cartão vermelho, para quem tinha dito que ia fazer de um jeito, que o presidente não queria e tal. Aí imaginaram um programa de renda que seria permanente, aí foi para o espaço, programa de renda permanente e tal. E agora, no início do ano, em virtude do aumento do número de casos, a obrigatoriedade imposta pela pandemia de se criar um novo auxílio emergencial. E ele começa a ser pago, R$250. Vou começar pelo Renato. Renato, o auxílio foi votado junto com o texto da PEC emergencial, né? Foi um texto que foi um tanto quanto desestruturado, por assim dizer, né? E parece que o único motivo para se votar a PEC emergencial foi o fato de nela estar embutido o auxílio emergencial. Fala um pouquinho para nós sobre isso. O interessante dessa tramitação, né, foi a tentativa do Paulo Guedes de fazer os ajustes necessários ali, né, aproveitar a questão da pandemia para botar os limites fiscais, principalmente, como contrapartida para esse auxílio. E a dificuldade que ele teve para manter isso, né? Então foi muito descaracterizado. No final das contas, a oposição, a esquerda em geral, só focava em tentar aumentar o auxílio e diminuir as contenções. O governo agora, com esse compromisso com o Centrão, cada vez manda menos, né? O Paulo Guedes manda menos. Existe até uma grande distinção entre governo e Ministério da Economia. Hoje pela manhã eu vi uma entrevista até do deputado Vinícius Poit, em que ele falava justamente isso. É engraçado como a gente ouve as notícias, né? Olha, a posição do governo sobre esse assunto é tal, mas o Ministério da Economia, como se fosse uma coisa completamente separada, defende o ajuste fiscal, defende ter mais responsabilidade. Então, essa PEC emergencial foi mais um exemplo disso. E aí, então, não tem como, novamente, não voltar às vacinas, porque o custo desses auxílios, né, que estão aí jogando fora praticamente toda a economia feita, por exemplo, na reforma da Previdência, né, o custo da pandemia como um todo é muito grande, que seria muito menor se, por exemplo, a gente tivesse conseguido já ter vacinado muito mais gente aqui no Brasil para poder retomar com as atividades econômicas e não ter a necessidade do auxílio, né? O auxílio agora, ele tem um aspecto de realmente ajudar as pessoas que estão precisando, que estão aí sem poder trabalhar e sem renda nenhuma, e cada vez mais, a cada dia que passa, ele começa a ter também um aspecto eleitoral, né? Afinal de contas, não se fala em outra coisa, tudo é politizado nesse país, e com a proximidade, ainda acho que está longe, mas lá em Brasília parece que é amanhã essa eleição, né? Esse é um aspecto também que precisa ser visto. A popularidade do presidente estava muito ruim há um ano, quando a pandemia começou a ficar séria aqui no país, com o auxílio e outras questões, não vamos acreditar somente a isso, é verdade, mas a popularidade dele reagiu, e agora estamos novamente num momento muito ruim para o presidente. Coincidentemente, começamos a pagar o auxílio. Então, são vários aspectos reunidos nessa tramitação dessa PEC, mas o que mais me chama a atenção é sempre o Ministério da Economia agindo aí como o único a realmente manter ainda aquela bandeira da responsabilidade e de todos os ajustes que eram prometidos na época da campanha. Agora, até misturado uma questão de sobrevivência e mais também eleições do ano que vem, tudo isso acaba se misturando com a atuação do Centrão no meio disso tudo. Aliás, eu acho que é importante destacar em relação à PEC emergencial que quem negociou a questão dos gatilhos e desestruturou a questão dos gatilhos foi o governo. Foi o governo. Marcos Vinícius. Pois é, e não o Ministério da Economia. Não foi o Ministério da Economia parece uma entidade à parte do governo. Exato. Marcos Vinícius, vai lá. Não, e é assim quando a gente fala alguma coisa relacionada ao Tesouro, né? Isso aí vai ser custeado pelo Tesouro, como se, sei lá, a gente tivesse algum baú enterrado em algum lugar. Como se fosse uma outra coisa. Outra coisa. Não, como é que vai ser custeado determinado investimento? Com recursos do Tesouro. Tá bom, tá ali. Algum lugar que tá armazenado. A gente vai cavar de pá na beira de uma praia e vai encontrar um tesouro para pagar essa conta. Ou talvez seja o Kiko do Chaves, né? O apelido dele era Tesouro. Talvez pode ser. Mas, Magalhães, uma coisa importante, né? Auxílio é auxílio, né? E eu acho que esse é um ponto que volta e meia
parece que não é compreendido. Quando um governo como o do Brasil, né, com tantas dificuldades, um país com tantas dificuldades ainda fiscais, o Rio Grande do Sul, no mesmo caso, ontem nós aprovamos lá na Assembleia Legislativa o auxílio emergencial estadual. Quando se busca a construção de um auxílio e se discute que o valor é baixo, obviamente que é baixo, né? Nós estamos construindo auxílio, apoio, alento, uma mão estendida para quem realmente está passando por um ambiente de dificuldade. O auxílio não pode causar prejuízos maiores ainda para a população. Se um governo está retirando recursos, deixando de fazer investimentos para estender um auxílio à população, obviamente alguma coisa não vai ser feita, ou agora ou ali na frente. Então é esse tipo de compreensão que muitas vezes me causa uma certa estranheza, assim, né? O dinheiro é um só. Ele sai dos nossos bolsos, é dos pagadores de impostos, dos pagadores de tributos, que nesse momento de pandemia, muitas vezes não estão conseguindo contribuir como gostariam ou como deveriam contribuir diante de toda a crise econômica que vem casada com a crise sanitária. Aliás, matéria da CNC, né, publicada no Exame, matéria da CNC não, me confundi aqui, matéria do Exame, a Nádia me mandou aqui, o novo auxílio emergencial terá impacto 8 vezes menor no comércio. O valor é menor do que do ano passado. Mas o fôlego também é mais curto, né? Sem dúvida. E não há, é importante dizer, não teria como ser, nas condições jurídicas do país, ser maior do que ano passado, porque ano passado havia a calamidade pública. Agora não há, então o governo não pode. Né? Não há porque o governo não quis decretar, né? E a situação agora é pior do que a do ano passado. Não me parece que o Congresso aprovaria também, né? Pode ser, mas não quis, né? O governo não fez força para isso. Não quis, com certeza. Então, nós na FAMURS, em dezembro ainda, né, alertamos, solicitamos, fizemos a nossa parte para que o governo federal repicasse os auxílios que teve o ano passado, não só para as pessoas, mas ressaltando novamente a importância do auxílio para as pequenas, médias empresas, para os empreendedores individuais e também para os municípios, porque no meio do ano, novamente, vai faltar orçamento para os municípios. E da mesma forma aqui no Estado, ainda em dezembro, solicitamos ao governador Eduardo Leite que, através dos bancos públicos, o Banrisul, o Badesul, BRDE, providenciasse linhas de crédito, de auxílio para os pequenos, médios empresários, para os empreendedores individuais, enfim, para esses setores que estão sofrendo mais nesta pandemia. E voltando ao governo federal, eu uso um exemplo para identificar o que é prioridade para cada tipo de governante. Se o governo alega a dificuldade de conceder um auxílio emergencial porque vai estourar teto de gasto, porque tem responsabilidade fiscal, etc, 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 é o mesmo governo que isentou e, portanto, abriu mão de receitas para a compra de armas. Não me parece que, neste momento, a compra de armas seja mais importante do que qualquer outro assunto. Então, portanto, não dá para dizer, não vai estourar o teto de gasto, isso e aquilo. O mesmo ministro da Economia, Paulo Guedes, permitiu isenção de impostos para a compra de armas. Então, a gente tem que ter coerência quando faz as alegações. Eu posso proteger o teto de gastos e defender a responsabilidade fiscal, mas eu tenho que ser coerente com as atitudes. Eu não estou protegendo teto de gastos e responsabilidade fiscal quando eu isento para a compra de armas. Simples. Então, coerência a gente precisa. E este governo, se é algo que ele não tem, o governo federal, é coerência neste tipo de situação. E, para finalizar o raciocínio, nós não estamos numa situação normal, evidentemente, nenhum país do mundo. Os Estados Unidos, que é a meca do capitalismo, que é exemplo para este governo e para vários outros e para mim também. Era na época do Trump, agora não é mais. Mas continua, né? Enfim, para nós todos. Está fazendo um dos maiores auxílios para as pessoas, para as empresas e para a retomada econômica do mundo, com trilhões de apoio para todos os setores. Foram 2 rodadas trilionárias. Certo? Por quê? Porque mas eles sabem. Claro, né? Eles podem emitir dólar. Não há como, não vai haver como, não tem como retomar a economia. Primeiro, não tem como manter e não tem como retomar a economia do país sem apoio público. Não existe, não tem como. A política pública é indutora do crescimento. E aqui no país vai ser assim. Pode demorar.
o setor privado vai pressionar para ter apoio do governo, para ter dinheiro com juro baixo, para ter isenção de imposto, para a economia retomar. Então, nós ficamos nesse limbo, a gente não faz nenhuma coisa nem a outra, e aí vai demorando cada vez mais. Foi muito bem lembrado ali, o atraso na vacina já é um prejuízo para o país. Quanto mais demora a vacina, mais demora para a economia retomar, mais demora para o país arrecadar, mais demora para gerar emprego. Então, ou seja, falta de planejamento, falta de organização e falta de clareza nas prioridades para o governo federal. Só pegar aqui, a CNC estima que 12,75 bilhões desse total deverão ser destinados ao consumo no varejo, ou seja, 31,2% dos auxílios pagos. Em 2020, o valor injetado no comércio pelo benefício foi 113,8 bilhões. Como é que fica o setor do varejo nessa? O Marcos Vinícius, que foi prefeito de município pequeno e médio, sabe bem o que eu estou dizendo, mais do que na cidade grande. Um auxílio emergencial que teve ano passado, R$600, para alguns 1.200, né? E tirada um ou outro desvio, que infelizmente num projeto grande acaba acontecendo, mas ele é aplicação direta no dia a dia da cidade. Vamos usar a palavra certa? Desvio não, roubo. Roubo, exatamente. Né? Quem fez isso é ladrão. Isso. Ladrão de dinheiro de pobre. Sem dúvida. Mas esse dinheiro ele é aplicado diretamente no dia a dia da cidade. É no supermercado, é na loja de roupa, né? É na lojinha da esquina, no mercadinho do bairro. É aplicado direto, ele gera emprego, ele dá retorno. Enfim, ele faz a economia circular. E, obviamente, o reflexo dá na indústria e a gente tem uma movimentação econômica que acaba sustentando ou diminuindo os prejuízos do momento. Né? Por uma questão matemática simples, a pandemia ela vai durar ainda, infelizmente, um bom período. Né? Se a gente até vacinar toda a população, há o inverno chegando aqui no estado, que há a possibilidade, enfim, de aumentar de novo os casos, infelizmente, etc. E, obviamente, com isso vai ter medida de restrição, vai ter dificuldade econômica. O comércio, a indústria vão cada vez mais sentir falta desta renda circulando. E com isto, nós vamos ter mais crise, nós vamos ter mais dificuldade. E aí tem o movimento inverso. Nós vamos ter os setores econômicos legitimamente pedindo para abrir tudo de novo. E aí quando pede para abrir tudo de novo, a roda gira ao inverso. E nós vamos ter muita dificuldade este ano se nós não acelerar esses programas econômicos para ajudar economicamente o país e aqui o Estado. E parabenizar, evidentemente, o governador Eduardo Leite, que mandou para a Assembleia o projeto de auxílio emergencial. A Prefeitura de Canoas, aqui o prefeito Jário Jorge, também fez um programa municipal de auxílio emergencial. Há outros municípios já trabalhando nesse tema. É claro que os municípios têm realidades diferentes, têm dificuldades orçamentárias diferentes, não são todos que têm condições financeiras de fazer. Mas essas ações são fundamentais para que a gente possa ir superando aos poucos essa dificuldade toda que nós estamos passando. Renato. Macalossi, eu acho o seguinte, justiça seja feita em relação a esses programas para ajudar as empresas, até programas para evitar demissões e o próprio auxílio emergencial. Eu acho que o governo foi bem nesse aspecto. Dentro das possibilidades do Brasil, de um país como o Brasil, a gente não pode querer esperar aí o mesmo pacote que o Biden está fazendo nos Estados Unidos. Mas vamos lembrar bem, acho que a gente tem que ser bem ciente do que aconteceu. Quer dizer, o governo, lá no início, essa foi uma ideia do auxílio emergencial que foi aprimorada pelo Congresso. O presidente era contra, ele falou várias vezes que era contra. A ideia original eram 3 parcelas de R$200 e a suspensão da carteira de trabalho. Era isso. Tudo bem, mas o Congresso melhorou, né? Vai, pode continuar, desculpa. A realidade da pandemia também, ela foi se mostrando ao longo do tempo. Né? Eu acho que houve vários programas, teve aquele Pronamp, houve a questão de você completar o salário para as empresas não demitirem os funcionários. Enfim, eu acho que nesse sentido seria justo reconhecer o mérito novamente aí da equipe econômica, né? O Congresso também teve o seu papel, principalmente no início, né? Quando a princípio seria um auxílio menor e tudo isso, mas com o passar do tempo, com o tamanho do problema sendo percebido, eu acho que o governo fez sim o que estava ao seu alcance. Agora, quando se fala de problema de teto de gastos e outras coisas, eu não acho que o problema está na isenção, por exemplo, do imposto de armas. Eu acho que o grande problema, isso está muito claro, desde antes da pandemia, já há muito tempo, é o corte de gastos do governo.
Então, é uma reforma administrativa robusta, é a questão de aumento de servidores, que fez parte daquela primeira votação, o não reajuste, né, por 2 anos, se não me engano, para você ter como contrapartida. Isso sim é que vai fazer a diferença para a questão do teto de gastos. E o governo nunca enfrenta isso de forma realmente como deveria. É sempre um puxadinho aqui, uma coisa ali, e continua o gasto, comprometendo isso sim o nosso teto, a questão fiscal. É isso que faria, por exemplo, o dólar baixar, a inflação não subir, que no final das contas vai fazer a diferença no bolso do mais pobre que está recebendo agora esse auxílio. Então, eu acredito que são 2 pontos que eu queria colocar aqui. Primeiro, que o governo fez, sim, bons programas para ajudar as empresas, principalmente o microempreendedor, mas, por outro lado, ele ainda não conseguiu atacar de forma efetiva aquilo que realmente vai fazer a diferença, que é corte de gastos públicos, eles cortarem na carne. Marcos Vinícius. Perfeita análise do Renato. Eu me considero um cara bem moderado, assim, sabe, para algumas posições. E quando a gente faz uma crítica ao governo, inclusive o governo federal, e elogia o governo federal, parece que a gente fica ali, né, naquele meio tempo ali, mas é importante reconhecer exatamente isso que ele coloca. Tem naquela de isentão? Mas não é isso, mas é verdade. A análise é essa mesmo. O governo federal cometeu muitos acertos, mas está vacilando para resolver algumas questões básicas, como a reforma administrativa, que pode, inclusive, não só baixar o dólar, mas como, inclusive, baixar o preço da gasolina. A gente vê o governo reclamando do preço do gás agora, a Petrobras está com um preço do gás absurdo, mas a reforma administrativa traria essa confiança necessária, né, para restabelecer isso. E a questão do auxílio aqui, voltando de novo, né, o Brasil vem de um período de recessão pesado, né? Nós, né, tivemos aqui um ambiente de crise que vem se somando, né, ano após ano, desde 2010, 2009. Os Estados Unidos, como o Maneco disse, é a meca do capitalismo, né? Mas a gente tem que aprender com os Estados Unidos o que eles fizeram lá atrás para se tornarem a meca do capitalismo. O que o Brasil fez durante todos esses últimos anos foi a escola para nos tornar a meca do socialismo, né? Se a gente não pode dar um auxílio mais de R$250, como é o que se propôs agora, né, é porque a gente não leu a cartilha do American Way of Life na política. Então essa é uma realidade. American Way of Life da política. Não é? Muito bem. Bom, nós já vamos nos aproximando aí da etapa final do programa e eu gostaria de falar um pouco sobre o protagonismo aí dos entes federados e do Congresso Nacional em relação a essas iniciativas todas aí de combate à pandemia, saindo um pouco do auxílio emergencial. Como é que está a interlocução institucional entre os entes, todos? Parece que está havendo um caminho agora, ou estamos perdidos, Maneco? Não, com o governo federal... Último tópico de hoje. Com o governo federal não teve, desde o início da pandemia até hoje, nenhum tipo de interlocução. Não houve nem agora Nós tivemos... o ministro Queiroga... Com o comitê de enfrentamento agora que foi criado? Com os municípios ainda não, né? Nem com a CNM, nem com a Frente Nacional de Prefeitos, né? Claro, o ministro está novo, né? Uma semana, enfim, ainda há tempo de fazer esta recuperação. Mas anteriormente não. Tivemos em um ano uma reunião só, a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, teve uma reunião só com o ministro da Saúde, depois de fazer uma carta dura, inclusive, solicitando a demissão dele, e uma reunião que ele fez e na outra semana acabou mesmo sendo demitido. Diferente aqui no governo do estado, em que desde o início da pandemia, no mínimo uma reunião por semana, nem sempre a gente concorda, nem sempre os encaminhamentos são aqueles que os municípios gostariam ou que o governo do estado gostaria de fazer como modelo ideal, mas há diálogo, né, desde o início da pandemia. E isto, obviamente, tenho certeza que trouxe muitos benefícios aqui para o Rio Grande do Sul, no combate à pandemia, no estabelecimento das regras, no estabelecimento de parcerias e na convivência diária necessária para um período de dificuldades que nos obrigam a ter unidade, nos obrigam a ter um trabalho coletivo para poder superar os desafios. Então a gente espera que com o novo ministro esse diálogo melhore, não só com os municípios, mas também com os governadores, que tem sido
frequente aí as reclamações de falta de diálogo e de parcerias e de estabelecimento de políticas mínimas para o combate à pandemia, e que aqui no Rio Grande do Sul, obviamente, a gente consiga ampliar isso cada vez mais, trabalhar entrosado, porque quem acaba ganhando com isso, quem ganha com isso, é a população que precisa, neste momento, ver as suas lideranças, ver os seus governos municipais, estadual e federal trabalhando coletivamente, remando para o mesmo lado, no momento em que só a consciência, a nossa unidade vai superar esses enormes desafios que nós estamos enfrentando. Renato, como é que tu vê a atuação do Comitê de Enfrentamento à Covid? Foi criado aí, liderado pelo Pacheco e pelo Arthur Lira. Eu ia dizer Arthur Lemos, que é o secretário de... Que tá na audiência aí. Está na nossa audiência? Tá na tua audiência aqui. Então um abraço para o secretário Arthur Lemos, aí, que está acompanhando o nosso programa, secretário da Casa Civil do Governo do Estado. Arthur Lemos aí está colhendo vitória atrás de vitória na Assembleia Legislativa, né? Especializando nisso. Arthur, tá fácil a vida lá do governo no Parlamento Gaúcho. Vai lá, Renato. Olha, Macalossi, é difícil ter qualquer opinião até o momento, né? Muito pouco tempo, não deu para sentir nenhuma ação concreta até agora. Eu acho até que se ele tivesse criado esse comitê lá atrás, né? Um ano atrás. Uma sinalização, um ano atrás, né? Seria pelo menos uma sinalização aí para quem cobrava essa questão da coordenação nacional e tudo mais, um gesto de tomar alguma atitude. Tenho minhas dúvidas também do efeito prático disso, realmente fazer alguma diferença, mas tendo sido criado apenas agora, também menos ainda, né? Não temos condições de avaliar, ter qualquer opinião positiva ou negativa. Agora, eu converso bastante com parlamentares, né? E o que eles têm reclamado muito, lamentado, né? Porque não dá para reclamar pela situação toda, é a questão ainda das sessões virtuais. A falta que faz a questão de estar fisicamente lá no plenário, né? Poder colocar as suas questões, negociar ali os acordos e tudo isso. Essa é uma crítica que eu venho recebendo aí já há muito tempo, não só em relação às decisões relativas à pandemia, mas a questão das reformas e outras votações. Então, isso é uma coisa acho que também prejudica muito toda essa articulação aí em torno dos projetos que tramitam lá em Brasília. Ô, Marcos Vinícius, e a Assembleia Legislativa aqui no Estado, falando nisso? Como é que tu sente o clima aí de interlocução, principalmente nessa questão da pandemia? A Assembleia tem várias comissões que estão trabalhando nesse sentido. Eu queria a tua avaliação. Tu que está chegando agora, mais do que a avaliação, a tua expectativa? Eu estou no segundo dia na Assembleia Legislativa e me relacionei bastante durante um ano inteiro de pandemia com os deputados através do IP Saúde, que é o organismo que eu vinha dirigindo, né? O IP Saúde, que tem 1 milhão de vidas seguradas, é um orçamento extremamente expressivo, são esse ano vai acabar fechando em 2,7 bilhão de orçamento. Então, eu percebo assim na Assembleia Legislativa um interesse bastante grande com relação ao tema, né? Uma sensibilidade dos deputados, principalmente no que diz respeito à gestão dos recursos do próprio parlamento, a destinação deles em especial para o atendimento das demandas dos hospitais, o próprio acordo, né, que foi promovido pelos deputados de este ano abrir mão de emendas parlamentares para áreas não voltadas à saúde, ele está sendo honrado, sendo cumprido. Amanhã teremos uma reunião com a secretária Arita, que vai inclusive tratar desse tema, né, sobre programa de vacinação novamente. Então, o governo tem mantido diálogo, a Assembleia tem mantido diálogo. Eu acho que o Rio Grande do Sul, embora possa se ter críticas, né, algumas escolhas, algumas definições, e elas são naturais, ninguém vai conseguir acertar 100% numa situação como essa, mas o Rio Grande do Sul, acho que ele pode ser, sim, um grande exemplo de construção durante o processo de pandemia, de diálogo, né? O Maneco teve um papel muito importante nisso, a gente conversou várias vezes sobre isso, né, na liderança desse movimento, dando muitas vezes o respaldo necessário para que tanto prefeitos como o governo se sentissem respaldados. E os prefeitos, como muitos amigos falam, e eu reitero aqui as palavras, por exemplo, do prefeito de Dom Pedrito, Mário Augusto, que é um dos pretendentes à sucessão lá na FAMURS, os prefeitos foram essa balança, né, entre a iniciativa privada,
e o governo, né? Eles conseguiram equilibrar, conseguiram fazer com que as pessoas conseguissem produzir minimamente, tivessem condições de avançar nesse período. Então, o Rio Grande do Sul acho que é um belo case, né? Não só pela questão da adoção, das bandeiras, das metas, essa política que foi construída aqui, serviu de exemplo para o Brasil e outros lugares, mas o conjunto como um todo, né? O Rio Grande do Sul é um belo caso. Por incrível que pareça, né? Um estado que historicamente é... Essas são as muito, novas façanhas do estado nesse momento, né? Muito conflituoso. A gestão, né? Da pandemia. O PT não faz mais oposição, né, Maneco? Não, acho que não faz, eu acho que é uma questão de compreensão do momento, né? E aí atuar com limitação e sugerindo, né? O PT apoiou mais um ano de ICMS, uma responsabilidade, propôs e ajudou no auxílio emergencial, né? Então acho que são ações responsáveis que a política vai amadurecendo, acho que a atuação da bancada do PT na Assembleia tem sido cirúrgica nesse sentido. Muito bem. Meus caros, eu vou passar para a rodada final de despedidas. E eu gostaria de agradecer muito a participação dos três. Eu acho que foi muito profícuo, foi muito construtivo, como sempre. Renato Dias, sempre prazer. Ranking dos políticos, políticos.com.br, né, Renato? Político.org.br, lá no site. Isso. No Obrigado site aí, tem querido. o ranking dos... eu que agradeço, sempre um prazer participar, Macalossi. E aí no políticos.org.br você tem o ranking dos senadores e deputados federais. Então, o pessoal lá do Congresso, a gente faz essa avaliação do mandato. E também em todas as redes sociais, procurar por ranking dos políticos. Pode seguir a gente aí no Facebook, Instagram, Twitter. Temos o canal no YouTube também. Estamos chegando a 2.700.000 seguidores agora. Então, convido aí todos os seguidores a conhecer o nosso trabalho também. E agradeço aí, boa noite aos colegas, Marcos Vinícius, Maneco, e a todos que acompanharam. Sempre um prazer. Obrigado, Renato. Parabéns aí pelo trabalho. Estamos sempre à disposição. E, aliás, o ranking dos políticos, o diretor do ranking dos políticos vai estar no Fórum da Liberdade esse ano, né, Renato? O fundador do ranking, o fundador vai estar no fórum, né? Exatamente. Eu acho que ele vai participar da abertura já no primeiro dia, ele tem a participação lá. É um cara muito bacana, ideias boas. Eu acho que vale a pena todos acompanharem também. Muito bem, tá aí então, Renato Dias do ranking dos políticos aqui no Cruzando as Conversas. Obrigado, Renato. Maneco Hassen, e aí, a Famoso, quais são as ações aí? Obrigado pela participação. Eu que agradeço mais uma vez o convite, prazer estar aqui contigo, poder dialogar sobre esse momento difícil que nós estamos passando, né? E o foco da entidade hoje é total na pandemia, né? Nas questões que acabam afetando o dia a dia dos prefeitos, que estão na ponta, estão exercendo o início do seu mandato já no meio de uma crise, a maior crise das últimas décadas, montando equipe e trabalhando ao mesmo tempo e não tendo aquela possibilidade de planejar, de se organizar, já tendo que atuar no seu dia a dia. E agora, né, mais um tema polêmico, espinhoso, que afeta diretamente os municípios, especialmente os pequenos e os médios também, que nós vamos ter que debater com profundidade, que é a possível privatização da Corsã, anunciada pelo governador. É algo que também a gente precisa dialogar e construir aí o melhor caminho para qualificar o serviço de prestação de água e esgoto no Estado. Próxima vez, se estiveres aqui, vamos tratar especificamente. Que é um bom tema, importantíssimo. Vamos deixar aí para o próximo mês aí, quando estiveres novamente aqui no programa, podemos falar a respeito. Marcos Vinícius, novamente, parabéns aí. Obrigado. Fizesse um grande trabalho à frente do IP, desejo sorte, sucesso. O programa está à disposição. Né? Obrigado, Macalossi. Gosto muito do teu programa. E mandar um abraço para o pessoal que estava lá sim. comemorando, né, a tua posse. Online. Amigos Todos os teus debatedores aqui. Todos os debatedores do programa, né? Tava lá o Caetano Lopumo, Gustavo Paim, Guilherme Pazinho. Olha, era uma turma, hein? Isso aí. Obrigado a todos eles pela audiência e última palavra contigo. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez o convite, cumprimentar novamente pela data de hoje, pelo Dia do Jornalista e do Jornalismo. Estou estreando na Assembleia Legislativa e, na verdade, estou estreando como parlamentar, porque eu fui eleito vereador no município de Sentinela do Sul. Fui o vereador mais votado da cidade, por uma tradição que há nos municípios menores, o vereador mais votado acaba se tornando o presidente da Câmara. E naquele mesmo ano o prefeito foi cassado e eu tomei posse como vereador e prefeito no mesmo dia, aos 20 anos. Era o destino. Era o destino. Me tornei prefeito aos 21 e dali foi. E agora,
assumindo pela primeira vez como parlamentar na Assembleia Legislativa. Então, feliz, né, empolgado, porque esse foi um sonho muito lutado, muito trabalhado. Espero aí poder contribuir o máximo possível nesse 1 ano, como tenho dito, tentar de alguma maneira contribuir como se fossem 4. Muito obrigado. Muito bem, tá então Marcos Vinícius de Almeida também, junto com Maneco Racing e Renato Dias, aqui no Cruzando as Conversas de hoje. Amanhã nós vamos ter uma entrevista com o Felipe Salto, então, na abertura do nosso programa. O Felipe é o diretor executivo do Instituto Fiscal Independente, que é um dos principais organismos de acompanhamento das contas públicas no Brasil. E eu vou terminar o nosso programa de hoje, depois nós vamos fazer o break só para encerrar o programa, mas eu vou terminar com uma informação que eu considero importantíssima, fundamental. Hoje saiu um estudo relativo ao grau de eficácia da Coronavac, que é a principal vacina que está sendo utilizada no Brasil, em relação à variante P1, que é a variante prevalente no nosso país. E os números são muito positivos, porque mostram que a vacina da Coronavac, e é um estudo robusto com mais de 60 mil profissionais da área da saúde, ou seja, pessoas que estão expostas na linha de frente, a vacina Coronavac se mostrou 50% efetiva em prevenir o adoecimento por Covid-19 após 14 dias da primeira dose, na análise interina de efetividade em trabalhadores da saúde em Manaus. O estudo envolveu 67.718 trabalhadores de saúde residentes na cidade de Manaus. Os dados relativos à efetividade após 14 dias da segunda dose da vacina continuarão a ser coletados ao longo das próximas semanas. Esse é o primeiro estudo que avalia a efetividade da Coronavac em locais onde a variante P1 é predominante. O estudo irá continuar coletando os dados até obter 80% de poder para a realização da análise final de efetividade após 14 dias da segunda dose. Mas vamos lá, em relação à primeira dose, 14 dias após a primeira dose já tem 50% de efetividade em relação à P1. Então é uma notícia fantástica, porque aqui nós estamos falando de um segmento da sociedade que está extremamente exposto e que, se não fosse pela Coronavac, talvez não tivesse vacinado. Porque se não fosse a Coronavac, nós teríamos muito menos pessoas vacinadas no Brasil. A Coronavac é responsável por 70%, 80% das vacinações no país. E felizmente é uma vacina que se mostra muito efetiva em relação à variante que é prevalente por enquanto aqui no nosso país. Isso é muito bom. E esse 50% de efetividade da prevenção do adoecimento não é todos os benefícios que ela traz. É o principal, é o inicial. Mas ela reforça a imunidade do corpo para que, mesmo se a pessoa desenvolver a doença, ela tem baixíssimas chances de desenvolver a doença, né? Numa gravidade que a necessite de uma internação. Ou seja, é uma vacina que salva vidas. E se mostra muito, muito efetiva. E eu só imagino qual deve ser o nível tecnológico da vacina Butanvac, que foi desenvolvida a partir da tecnologia da Coronavac, e que é específica, uma vacina de segunda geração, específica para a variante P1. Isso é conquista da ciência brasileira, isso tem que ser comemorado. Vou fazer um intervalo só para a gente fechar o programa. Já voltamos. É isso aí, e nós vamos ficando por aqui, o Cruzando as Conversas, um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e de Colombo, estruturas para eventos e também agora fretes e cargas. Dia do jornalista, eu vou dedicar o programa de hoje a um dos meus professores. Eu não sou formado em jornalismo, eu sou jornalista de ofício, fiz 2 semestres da faculdade e larguei porque eu não tinha mais paciência. Sou formado em Direito. Mas eu não acredito que o diploma seja necessário para o jornalismo, apesar de eu achar que é uma opção válida a pessoa, né, se dedicar a estudar,
Acho que é importante, eu acho que os veículos de comunicação devem valorizar, principalmente os que são formados, mas eu não vejo necessidade absoluta nisso. Acho que restringe a liberdade de expressão, a necessidade de um diploma para o exercício da prática jornalística, até porque existem muitas pessoas que fazem jornalismo sem saber que estão fazendo jornalismo, né? Enfim, não sou formado, mas eu tive professores que me ensinaram muito na lida, no convívio, mesmo que à distância. E eu vou dedicar o programa de hoje, Dia dos Jornalistas, a um dos maiores jornalistas brasileiros, que foi diretor de redação do Estado de São Paulo, colunista no blog do Noblar, e autor de livros, inclusive um que eu considero importantíssimo sobre a Ioní Sanches, dissidente do regime cubano. Ele escreveu basicamente o cotidiano dela na ilha, que é o meu saudoso amigo Sandro Vaia. Sandro Vaia é um dos maiores nomes da história do jornalismo brasileiro, e eu tive a oportunidade de me tornar amigo do Sandro Vaia porque nós interagíamos muito pelo Twitter. E a partir da interação no Twitter, desenvolvemos ela numa amizade pessoal, e eu vivia enchendo a paciência do Sandro, mandando mensagem e pedindo dica, e falando como é que devia comportar, o que ele achava disso. E ele sempre muito gentil, sempre muito generoso, me aconselhava, e nós tivemos diálogos memoráveis que me fazem muita falta. Então, Sandro, beijão pra ti. E é isso, nós vamos ficando por aqui. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.